Olá, galera do quinto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Pessoal, o tema da nossa aulinha de hoje é gênero textual conto. Nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre o gênero textual conto. Vamos comigo? O conto, pessoal, é um gênero caracterizado por ter uma narrativa curta, ou seja, uma narrativa pequena, tendo sempre o começo, o meio e o fim da história, narrada sempre de maneira breve, ou seja, rápida, porém o suficiente para contar uma história completa. Nós temos alguns tipos de contos, que são os contos de fadas, nós temos contos de terror, os contos fantásticos e também nós temos contos realistas. O conto ele possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que nós estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero do nosso cotidiano. Quais são as principais características de um conto? As principais características de um conto são o narrador, os personagens, os elementos mágicos ou também alguns elementos fantasiosos, o tempo, que é a época em que aconteceu a história, o espaço, que é o local, e o enredo. Qual é a estrutura de um conto, pessoal? Geralmente o conto apresenta uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. O que vem a ser a introdução? A introdução é o início, é o começo da história. O desenvolvimento é a continuação da história. Professor, o que é o clímax? O clímax é o momento de maior tensão entre os personagens da história. E o desfecho é conhecido como a conclusão, ou seja, é o final da história. Vamos ler um exemplo de conto. Observem na telinha de vocês. Nós temos um conto que tem como título O Menino e o Padre. Um padre andava pelo sertão e, como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio então lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui pro padre? Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino: Me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa, porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão e esta quebra-se em 1000 pedaços. E furioso, ele exclama: Moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: Ai, agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Nessa história, o menino e o padre. Qual é a parte da introdução? Pessoal, a introdução inicia com o início, o começo da história. Um padre, e vai até mais ou menos a parte de onde o menino vai pegar a garapa do padre, Desenvolvimento é a parte onde veio então o menino atender ao pedido do padre. Qual é o momento do clímax? Isso quando o padre acaba de beber, e curioso ele pergunta ao menino sobre a sua mãe, se a mãe dele não vai achar ruim ele tá atendendo, o padre. E qual o desfecho? Isso é o menino olhando desesperado para o padre, sabendo que vai levar uma surra daquelas. E então, vocês gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim.
Agora vocês vão responder as questões 10, 11 e 12 do bloco de atividades do MEV. Boas leituras, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, galera!